Nós já estamos de volta com o nosso cotidiano, agora na cozinha. Hoje, como eu disse para vocês no começo do programa, nós vamos falar sobre a alimentação para as crianças. A famosa lancheira, o que pode e o que não pode levar na lancheira escolar para o seu filho poder se alimentar de forma correta. Para isso, hoje eu recebo na cozinha a doutora Ana Paula Santos, nutricionista. Muito boa noite, tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Obrigada. Olha, nós fizemos aqui uma bancada, né? A senhora fez uma bancada aqui recheada. Eu tô vendo que hoje Tá dá para encher variado. os olhos, não dá? Abre na geral aí. Olha que chique. Ô, Chico, dá um close aí nessas delícias, nessas guloseimas, que tem algumas que podem e outras que não podem. Por isso a doutora Ana Paula veio ao nosso programa para tirar esses mitos que nós temos. Os pais hoje, né, doutora, precisam tomar cuidado com a alimentação infantil. Exatamente, porque a alimentação está diretamente ligada a várias condições crônicas, como por exemplo a obesidade. Né? Então, a preocupação com a lancheira é fundamental como uma das ações para prevenir essa condição que é crônica. Ah, legal. E aí, hoje, o que a gente vê é que a gente tem uma vida muito moderna. Sim. Né? Corrida. Exatamente. E a criançada está acompanhando esse nosso ritmo. Isso aí. Para a gente equilibrar a alimentação, o que a criança precisa? Por exemplo, se ela estuda de dia, de manhã e à tarde, tem uma diferença em alimentação para quem estuda de dia e para quem estuda à tarde? Sim, existe uma diferença sim. A primeira coisa que a gente tem que considerar é se a criança saiu de casa bem alimentada. Porque às vezes a criança acorda muito cedo, está sem fome, então ela consegue no máximo tomar um copo de leite ou comer uma fruta. Então vai exigir um pouco mais de alimentos na lancheira no meio da manhã. Certo. Então isso é importante verificar. A primeira alimentação é a mais importante, né, do dia. Exatamente. Então assim, se a criança saiu de casa e tomou comeu, né, um bom café da manhã, você pode trabalhar em cima de montar uma lancheira mais leve, com menos ingredientes. Por exemplo, um suco, mandar uma fruta ou uma barrinha de cereais, de preferência orgânica, que normalmente as orgânicas têm menos açúcar e um açúcar de melhor qualidade, que ou açúcar mascavo ou açúcar demerara. E é fácil de achar? É fácil de achar. Em lojas de produtos naturais, em casas de alimentos a granel. Hoje em dia já se acha facilmente. Que bom, até porque é um produto que está sendo procurado por causa da saúde, né? Exatamente. A pessoa está procurando por causa da saúde. Até que antigamente não tinha muito, né? Não. Era muito restrito a gente chegar a esses alimentos. Hoje, com tudo que a gente tem visto aí de saúde, de bem-estar, eles estão sendo mais acessíveis à população. Isso aí. Porque muita gente reclama disso. Aliás, eu tenho uma dúvida que eu vou tirar com a senhora, doutora. O bolo integral ainda não é fácil de achar. Ou fui eu que fui no lugar errado? Não é fácil de achar. Nós temos poucas versões. E a gente também tem que tomar um certo cuidado quando compramos bolos integrais. Por quê? Tem versões que elas levam mais gordura, embora sejam integrais, elas levam mais açúcar, mais gordura. É interessante também nesse sentido, quando for comprar um bolo integral, escolher uma versão orgânica, porque já é feita com uma outra consciência. Certo. E de preferência, os bolos integrais caseiros. Porque hoje em dia existem muitas receitas que você pode substituir parte da farinha comum pela farinha integral. Você pode substituir os ingredientes, por exemplo, o açúcar tradicional. Pode retirar uma parte dele e colocar açúcar demerara ou mascavo. Pode colocar frutas picadas, que isso ajuda a adoçar o bolo. Ah, que legal. A gente pode trocar também. Tem que aproveitar o açúcar natural, geralmente. Exatamente. Né? Na maioria das vezes, o açúcar da fruta. Isso, exatamente. Pode usar um suco de fruta para adoçar o bolo. Pode aproveitar também o açúcar de coco, que hoje em dia é fácil de se encontrar. Certo. Tem várias versões. De coco? Sim, o açúcar extraído do coco, da fibra do coco. É uma versão interessante. Não é tão acessível hoje em dia, o custo ainda é alto e não se encontra em qualquer lugar. Mas é um açúcar que ele tem bastante nutrientes, como antioxidantes, tem fibras, então é interessante. Legal. Aí, o que nossa produção preparou junto com a doutora? Uma bancada repleta de alimentos. E ela vai agora dar exemplos do que pode e o que não pode para o filho e para a filha em casa, para o papai e para a mamãe ter uma ideia de como deixar a criança bem alimentada. Doutora,
Nós temos aqui várias guloseimas. Eu vou começar, eu acho que é o sonho de toda criança estar nessa mesa agora aqui, né? Uma parte dela aqui grandiosa. Nós temos aqui esse bolinho que é famoso. Vou começar pelo bolinho, ó. Esse bolinho é aquele bolinho famoso que tem recheio por dentro. A criançada adora, doutora. Pode levar na lancheira? Pois é, esse bolo é uma versão extremamente gordurosa. É uma versão que tem muita gordura e é feita com farinha branca e tem bastante açúcar. Justamente para estimular, né, o paladar da criança a comer, a consumir. Então, isso assim, faz a estimulação. Estimula. Quanto mais doce e quanto mais gorduroso, mais a criança vai querer comer. Então, assim, não é um bolinho indicado. Seria interessante mesmo substituir por uma versão caseira integral. Tá. Ó, pra você ter uma ideia em casa, é aquele recheado. Vamos ver se ele tá bem recheado, se a marca é boa. Ih, é propaganda enganosa, hein? Ó, tá com mais ou menos. Será que tem recheio aqui dentro, produção? Ficou... tá no final. Tá aqui, no final o recheio. Antigamente vinha mais, né? Antigamente vinha. Porque hoje em dia ele é caro pra chuchu. Aí, esse aqui. Criançada, ó, não pode. Esse aqui faz mal pra saúde, tem gordura. Mamãe, papai, tem que evitar esse. Tem que evitar. O que se pode fazer é combinar um dia D com a criança, né? Legal. Ótimo. Tem pais que preferem mensalmente ou quinzenalmente, depende, né, da forma como eles estão educando os filhos em relação à alimentação. O certo não é proibir. Não é proibir, nunca. Mas tem que dar uma... Exatamente. Variar e estimular. Equilibrar. Exatamente, equilibrar e estimular a criança a comer de forma saudável, sendo exemplo, né? Porque às vezes os pais incentivam os filhos, mas não tem um comportamento saudável. É verdade. Não é? Meu filho come certinho, mas a mãe e o pai vai no refrigerante, vai no pastel, aí Exatamente, não adianta, né? Tem que dar exemplo. Sim. Então faz um combinado, a cada 15 dias vai ter uma lancheira, dentro da lancheira, um alimento que ele gosta, ou um bolinho que, que pode seja liberar um pouquinho de 15 em 15 dias. Isso, ou mensalmente, para que também a criança não se sinta totalmente excluída, né? Certo. E vai depender também do nível de educação nutricional que ela esteja. Certo. Aí a gente tem também aqui essa bisnaga, deixa eu mostrar pro Chico aqui, ó. Essa daqui não é uma bisnaga comum, essa aqui é integral. Essa pode ou não pode, doutora? Porque essa daqui, naquele com leitinho, a criançada adora, né? Ó, essa daqui tem os grãos. Sim, verdade. Parece aquela que não tem o grão. Sim. E as bisnaguinhas, elas são mais fofinhas. Então isso agrada muito às crianças e também em função do tamanho. Tamanho. E a bisnaguinha é uma polêmica. Por quê? As crianças adoram e a gente tem uma versão integral, porém, essa daqui é uma versão também que tem bastante gordura e conservantes. Já existem nos mercados hoje versões de pães que também são pequenininhos, né? São fofinhos, miniaturas e que são feitos à base de cenourinha. Eles têm na própria composição mandioca. Legal. Então seria interessante trocar por essas versões. Mas o custo é praticamente o mesmo ou ele praticamente é maior? o mesmo. É o mesmo. Praticamente o mesmo. E aí, para optar uma saudável, Isso melhor aí. comprar aquele, né? Exatamente. Legal. Doutora, outro produto que a criançada ama e o pai tem que saber, pode ou não pode? Biscoito. Olha, esse aqui é aquele da carinha, ó. Sim, tradicional. Com bastante recheio. Esse aqui a criançada come uma parte, deixa o recheio, ó lá. Olha lá, esse aqui tá com a carinha mal. Não pode comer o biscoito. Esse pode ou não pode, doutora? Esse biscoito é de todos os itens aqui que eu estou falando mal. Então dando na verdade, uma diretriz para os pais. Uma diretriz, isso, exatamente. Na verdade, esses biscoitos, essas versões de biscoito, elas apresentam muita gordura e muito açúcar. E também uma boa carga de conservantes. Exatamente. Olha o que a criança faz. Ela adora essa parte aqui, ó, rosinha, ó, do recheio. É aqui que tá o perigo, né, doutora? É o perigo. Ó. E a grande questão não é nem tanto a quantidade da gordura, é o tipo de gordura que está aí. Porque essa versão de biscoito é feita com gordura hidrogenada, que é uma gordura que a gente já conhece, que não faz bem para a saúde. Aumenta o peso, aumenta o risco de doenças crônicas. Certo. Então, realmente é bom evitar. É o tipo de biscoito que dá para trocar. Temos versões hoje em dia no mercado de biscoitos que têm fibras
Até a base de cacau mesmo. Tem gotinhas de chocolate, mas tem uma composição interessante. Mais saudável. Muito mais saudável. Mais saudável. E aí, na linha ainda que a criançada ama, mais um bolinho, ó. Esse agora aqui de chocolate. Sim. Esse aqui pode ou não pode? Esse aqui tá uma bomba calórica para começar, né? Ó, vamos cortar aqui para você ver. Ele é cheio de chocolate por dentro. Aqui o nosso ar-condicionado aqui, ele vai ressecando o bolinho. Mas olha, ele é uma bomba calórica, doutora. Posso colocar na lancheira da criança? É bom evitar. É um tipo de bolinho que também não é recomendado. Muito porque gorduroso. Muita gordura, muito açúcar. E normalmente os aromatizantes desse tipo de bolo são artificiais, né? Então, além da carga de gordura e açúcar, você também tem uma grande carga de aditivo químico que não é interessante para esse público infantil. Certo. Salgadinhos. A gente tem diversos aqui, olha. Aquele famoso, ó, esse aqui é aquele famoso que tem um tigre. Sim. Põe aí na tela aí, cadê? Vamos ver se chegar, vamos chegar. Não, pode chegar, não pode chegar na mão. Aí, pronto. Esse aqui é daquele tigrinho lá, que corre e tal. Esse pode, doutora? É crocante, deixa eu ver. As crianças adoram. Adoram. O que fazer? Tudo que é muito crocante tem um sabor mais salgadinho, né? O sal normalmente estimula muito a parte sensorial da criança. E esse croque que dá uma sente, vontade dá de comer vontade mais, de comer mais. Normalmente esse grupo de biscoitos, eles têm um aromatizante artificial e um realçador de sabor. Esse realçador de sabor estimula as papilas da língua, né? Exatamente. E é como se abrisse o apetite. Então, você não consegue comer um só. Você come o pacote todo. E não pode. Exatamente. Tem muito sódio, então não é recomendado. Primeiro porque tem muito sódio e também porque tem muitos corantes artificiais, aditivos químicos, realçadores de sabores. Então, assim... Tudo faz mal à saúde da criança. Mal, não só da criança, né? Nós exatamente, todos, né? Nós todos. E pode até estimular um quadro de hipertensão na criança, principalmente se ela estiver com sobrepeso. Olha o perigo, não pode. Se os pais já forem hipertensos ou tiver algum caso na família de hipertensão, tem que ter um certo cuidado. É bom não oferecer. Aquele de polvilho pode? Pode. Tem uma versão de polvilho no mercado interessantíssima porque não tem a gordura hidrogenada. Então, os biscoitos de polvilho, eles podem ser oferecidos às crianças desde que você encontre no rótulo outro tipo de gordura que não seja hidrogenada, aí não tem problema. Porque o do polvilho vai fazer o croque-croque, vai fazer o barulhinho igual, vai satisfazer da mesma forma, né? Ele só tem um formato diferente. E é mais esbranquiçado. Sim. Porque ele não leva esses corantes todos aí para fazer mal à saúde. Agora, existem versões no mercado que são também crocantes, os aromatizantes são naturais e os corantes são naturais. Como o corante à base de urucum, de cúrcuma. Então, você já encontra hoje em dia no mercado essas versões com menos sódio, inclusive. Então, existe também já uma variável para substituir. Então, esse aqui, molecada, não pode. Pais e mães, evitem. É bom evitar, sim. Matinais, doutora? Sim. Posso levar na lancheira esses matinais? Você põe leite, achocolatado ou come puro? Sim. As duas versões. O ideal é sempre que comprar uma versão de cereal, tentar o máximo possível comprar as versões sem açúcar, ok? Esse tem açúcar, né? Esse tem açúcar. Errado aqui no negócio. Porque são crocantes, você pode oferecer para a criança levar a parte e jogar em cima de uma fruta, que também fica bastante agradável. Também tem um tigre famoso na caixa, esse pode? Sim. Tem versão sem açúcar. Pode ser, não tem problema algum. Porque o açúcar vai também fazer mal à saúde. Nós estamos passeando aqui na bancada, você que chegou agora, alimentos que podem e não podem na lancheira da criança. A gente já falou de tudo que não pode até agora. Um só que se salvou ali, que é a bisnaguinha integral. Os demais cheios de gordura, cheios de aromatizante, tudo artificial, não pode. Essa aqui, olha, toda criança gosta de um hot dog, doutora. Sim. Um pãozinho, uma salsichinha, aí ketchup, mostarda, maionese. Sim. Posso levar um hot dog na minha lancheira? Não é recomendado. Não pode. Não é recomendado. É o tipo de alimento que na verdade é um produto alimentício que precisa ser oferecido com muita cautela. Primeiro pela quantidade de corantes, né? Também tem corante na salsicha? Sim, muitos corantes. E a carga de aditivos químicos e de sódio é muito alta nesse tipo de produto alimentício. Então, tem crianças, por exemplo, que são alérgicas a determinados corantes, podem ter problemas sérios, até
levar a óbito. Então, tem que ter muito cuidado. Né? Muito cuidado. E também é rico em gordura. E as versões, existem versões no mercado, são de peru, mas é um risco. É um risco. Tem de frango, Sim. tem de peru. Mas é um risco porque, normalmente, quando você encontra esses embutidos de frango ou de peru, eles são light em gordura, né? Apresentam menos gordura. Tá. Só que a indústria precisa compensar isso de alguma forma. Então, eles adicionam mais sal e mais realçadores de sabores. Não fazem nada em prol do povo, né? Exatamente. Em prol do ser humano, da saúde nossa de cada dia. Tudo. E fazem em prol do paladar. Tira de um lado e bota do outro. Tira o corante e põe o sal. Tira... Que sacanagem, doutora. Que coisa. Como é que a gente vai viver desse jeito? Vamos comer só cereais, frutas e água, né? Porque não dá. Não, dá pra balancear. Dá pra balancear. Também dá pra negociar com a criançada. Dá pra negociar. Pode... Naquele dia D que eu sugeri... Isso, nesse dia D, posso extravasar com a criança? No dia D, você sugere à criança que ela escolha qual vai ser a refeição que ela vai escorregar, então né? Que ela vai comer aquilo que ela está com vontade. No almoço. Sim. Ao invés de almoçar rigorosamente, pode abrir pode abrir a exceção. Aliviar em algum item, né? E sempre trazendo versões mais saudáveis. Aí, nesse caso, desse dia D, valeria a pena oferecer a salsicha de frango ou de peru. Melhor, nesse caso, seria menos pior. Porque essa tradicional aqui do hot dog que tá fora, não é cortada. Doutora, tem uma dúvida, porque muita gente fala, tem que tomar iogurte. Iogurte faz bem pra pele, pros ossos, tem muita vitamina. Só que aquele iogurte tradicional, ele é azedinho, não desce no meu paladar. Mas existem alguns que eles colocam sabores, colocam mel, laranja. Entre as duas opções, qual delas é a melhor? Ok. Bom, para as crianças, seria esse aqui o natural. Isso, esse é o natural, né? Tá na tela ali, ó. E para as crianças, a ideia é sempre oferecer o mais natural possível. Mas, para que não fique tão azedo, a gente pode fazer o seguinte, bater com frutas e adicionar mel. Tá, mas isso fazer em casa? Em casa. Pega o natural, bate no liquidificador. Liquidificador, com mel, ou com, de repente, um açúcar de coco, um açúcar demerara, com frutas secas, com mascavo. Bater com frutas secas também, fica bem legal. Uma dica que eu costumo dar para as lancheiras é o seguinte, bate o iogurte com a fruta, pode pôr um mel ou uma fruta seca, depois leva esse iogurte para o congelador, congela por algumas horas e manda para a escola esse iogurte congeladinho, né? Certo. Porque até... Aqui no Rio de Janeiro, dá um calor que tem... Rapidinho vai descongelar e vai chegar no horário do lanche e a criança vai comer normalmente. Vai estar super gostoso. Vai estar fresquinho. Então, o ideal é o natural, que é esse aqui, ó, deixa ele mostrar, do que essa versão industrializada que vem mel. Essa aqui também tá com mel, tá com cenoura, diz que vem um monte de... mas é industrializado. Sim, normalmente você vai olhar o rótulo nos ingredientes. Pois é. Os ingredientes são artificiais. Queijo branco, doutora, é bom para criança? Sim. Posso levar na lancheira? Pode levar na lancheira. Eu sempre sugiro, normalmente também, variar um pouco o queijo branco, né? Tem versões que a gente recomenda que são, por exemplo, o queijo de búfala, que é um queijo muito mais saudável para criança. Inclusive, as crianças que são mais alérgicas, né, elas têm uma sensibilidade imunológica maior, elas toleram melhor os queijos de búfala. Certo. Você pode também trocar esse queijo Minas frescal por um queijo padrão, por uma cottage. Tá. Então, ou o próprio requeijão, o creme de ricota. Usar uma ricota amassada com ervas, com verdurinhas, de repente um espinafre refogadinho, cenourinha ralada com salsa. Essas combinações são ideais. Ideais. Legal. Aí, do queijo branco, eu parto pro queijo amarelo, então que não é o ideal. Não é que ideal. É esse aqui que é o prato, a mussarela. Deixa eu mostrar esse prato aqui, ó, de frios. Desse prato de frios aqui, o que pode e o que não pode, doutora? Tem até um refrigerante ali invadindo, ó, que faz uma combinação perfeita. Não, deixa ali, ó, que faz uma combinação perfeita. Desses frios aqui, qual pode e qual não pode? Tem o presunto magro, peito de peru, mortadela, tradicional, adoro, com limão, nossa senhora. E o queijo amarelo. Bom, esse prato aí não é recomendado para as crianças. Ó, esse aqui então a gente vai tirar de cena e vai levar lá para produção. Tô brincando. Deixa ela falar.
todo esse grupo é muito rico em sódio e aditivos químicos, Certo. mesmo as versões de Peru Mostra ou de aqui. Chester. Então, e também, por exemplo, tem uma versão aqui que é defumada, que a gente já Isso. sabe que os defumados aumentam o risco de câncer. Então, Ah, assim, é? sim, Ah, eu não sabia disso, não. exatamente. Gente, o peito de peru, então, É. tá fora. É bom evitar. Então, assim, lá para o dia D, se quiser oferecer à criança, tudo bem, mas para o dia a dia da lancheira não é legal. Não é legal, também evitar. Frutas, claro. Frutas naturais são As sempre frutas, bem-vindas. Sim, sempre bem-vindas. Eu acho que também vale a pena investir em misturar essas frutas, de repente picar, colocar numa vasilhinha que seja uma saladinha de apresentável, fruta, sim, né? divertida. Se for levar a salada de frutas, é interessante. Posso misturar? Pode. Esse com esse? Sim. O cereal junto Fica com a salada ótimo. de fruta? Pode. Por exemplo, uma salada de frutas, você pode sempre colocar caldo de laranja, porque isso vai ajudar a conservar a salada de frutas. Legal. Fica perfeita. A Pra não, criança pra não escurecer pra alguma não das escurecer. frutas, né? Exatamente. Segredinho. E num saquinho, num potinho à parte, a criança leva o cereal, porque na hora é só É, porque senão completar. murcha, né? Com Sim. a água, com o líquido da fruta, Isso ele vai aí. acabar murchando. Legal. Então, fruta liberado, criançada. Pode ir na fruta. Suco industrializado, que é esse aqui. Tem aquela Aham. caixinha Sim. famosa. Deixa eu mostrar Néctar. aqui, ó. É o néctar. Isso. Uhum. É viável? Posso colocar uma caixinha dessa pro meu filho tomar na lancheira ou não? Não é legal, porque o néctar, principalmente, ele é muito rico em açúcar. E normalmente também tem aromatizantes, muitos conservantes. As crianças são muito sensíveis, então não conseguem lidar com essa carga de aditivo químico. Ah, legal. A ideia sempre é trocar pelo suco de fruta, sempre que puder, pelo suco de fruta natural. Pode fazer polpa em casa e congelar. Legal. Aquele mesmo esquema que eu falei, do iogurte que pode congelar. Congela. A polpa de fruta também pode ser congelada e coloca de preferência numa garrafinha térmica. Certo. E a criança leva para a escola. Muito melhor, saudável. Sim. E vai ficar fresquinho, geladinho. Fresquinho. Se você manter ele ali congeladinho, vai Isso ficar aí. super legal. Tá do lado. Eu já sei a resposta. E você de casa também já deve saber. Mas ele tem uma carinha de infância, não tem? Tem, É o refrigerante, esse pequenininho aí. Claro, pode ou não pode, doutora? Não é uma boa o refrigerante. Por tudo que a gente já conhece, né, em termos de corantes, de conservantes, muito sódio também, É algumas verdade que versões. tem 5 colheres de sopa de açúcar numa latinha de refrigerante? Exatamente. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, muito É açúcar, muito açúcar, muito industrial, sim. é muita química Muita para química, um sim. produto só, né? Exatamente. Que coisa. Então, ó, corta o refrigerante. Pão integral. É uma versão Eu até legal. pensei que a doutora ia falar, pode pôr o pão integral com peito de peru. Mas o peito de peru já traz um risco à saúde, então nem vou perguntar nada. Mas o pão integral. Olha, o pão integral tá super legal. Primeiro porque também é uma fonte de fibras, é uma fonte de energia. O diretor falou que isso aí são 10 grãos. Olha que coisa boa. 10 grãos. Tem 10 grãos, então assim, tem uma boa quantidade de fibras. E é interessante porque a criança ela precisa de alimentos que deem energia, Ah, né? Para que ela consiga. pão é uma fonte de É uma energia. fonte de energia. Tá. É um carboidrato legal, principalmente porque tem fibras. E ele fica melhor ainda se você realçá-lo com alguma pastinha. Eu dei aqui até a ideia de trazer o atum, porque é uma proteína legal para criança. certo. E Então fazer uma pastinha faz de uma atum pastinha. pra colocar no Isso pãozinho aí. ali integral. Pode pôr uma cenoura ralada, uma Dá uma salsinha. fominha agora, hein? Nessa hora da noite, gente. E aí dá pra fazer. E aí, o que eu posso misturar com esse atum? Um iogurte ou uma maionese ou um requeijão? Tá. Você pode Pra colocar. ele ficar mais, né? Ficar mais molinho. Olha, o iogurte natural fica bom. Pode ser um creme de ricota, pode ser o azeite, Ah, o próprio azeite. o próprio azeite. Pode ser uma pasta que a gente encontra em lojas de produtos naturais, que é uma pasta de gergelim chamada Certo. tahine. Ah, Fica bem legal. Pode ser uma pastinha de soja. legal. São versões que combinam bem com o atum. Maravilha. E faz essa misturinha, faz um Sim. patezinho, passa no pãozinho. E esse tá liberado. Esse Liberado. Pode ser também no lugar do atum a sardinha. Sardinha, Não tem sardinha tá problema. uma delícia. E E muito não é? boa, né? Muito, tem bastante ômega 3, bastante cálcio, que é importante para o desenvolvimento da criança. É, Então, aqui ainda faltou o leite, né? Que na verdade tem fontes aqui, mas Sim. o leite seria legal também levar. sim. Não este que você vai ver agora, que vem naquela caixinha marrom, famosa, aquele bichinho que todo mundo gosta, né? E olha aí, ó, cadê? Vamos mostrar ele ali. Esse leitinho pode, doutora? Esse leitinho aqui, você hoje em dia pode fazer a versão caseira,
bater o leite da criança com cacau em pó. Cacau em pó. Não é o achocolatado. Não é o achocolatado. Não adianta trocar o 6 pela meia dúzia. Pois é. E Cacau a criança pode, não tem problema algum. Aí adoça ou com açúcar mascavo, açúcar demerara, ou o próprio açúcar de coco. Cacau, ele é amargo? Ele é um pouquinho mais amargo. É que eu nunca experimentei cacau ele é um pouquinho puro. mais amargo. Mas fica bem interessante. Sabendo preparar, ele fica bem interessante. Legal. A criança aceita substituir. bem. Muito bem. Aquele leitinho fermentado que todo mundo diz que tem lactobacilos vivos, que ajuda lá, ajuda pra cá, pode estar liberado na lancheira? Pode. O único cuidado que a gente tem que ter é de levar esse leite fermentado numa lancheira térmica, né? Porque senão você vai perdendo esses lactobacilos. Se ele esquentar, perde? Exatamente. Ele perde a função. Mas ele é saudável para a criança? É uma versão interessante. É bom sempre escolher as versões que tem menos açúcar, que já existem no mercado. E aí pode todo dia? Pode ser todo dia, não tem problema nenhum. E para finalizar, a bomba calórica, porque para muitos, vamos ver agora, esse bolinho, gente. Esse aí, o diretor até falou, esse é meu. Gordinho esse nosso diretor, né? Gordinho. Esse aí, doutora, para a criançada que está me assistindo agora, tá ali salivando. Esse bolinho pode? Olha, esse bolinho aqui, ele não é interessante para o dia a dia da lancheira, porque é um doce. Ele tem, pelo que eu tô vendo ali, ele tem uma cobertura de chocolate e tá bem durinho. Provavelmente é a base de gordura hidrogenada. Deixa eu ver se eu corto ele aqui pra gente sentir na pele a pressão psicológica desse bolinho. Vamos ver como é que ele está aqui. Tá vendo? Ele é bem durinho. Ele tem bastante gordura hidrogenada. Deixa eu mostrar aqui, na capinha dele. E bastante açúcar. Ela é bem durinha mesmo. Isso é a gordura hidrogenada? Gordura hidrogenada junto com açúcar. Olha, você tem que pegar um serrote pra comprar a marca. É boa, gente? Vocês compram a marca boa? Olha isso aqui, ó. O negócio tá danado aqui. Não pode não, criançada. Então, esse aí. O ar-condicionado também ajuda. Obrigado, diretor. Eu sei que o ar-condicionado ajuda. Olha, ele tem um recheio. Ele tem recheio também. Também bastante gordura hidrogenada no recheio. Agora, esse bolinho dá uma ideia. Existem formas, né, de muffin, de cupcake, em que a gente pode fazer o bolo caseiro, ou salgado ou doce, com farinha integral, e mandar para a criança. Faz em casa, assa no mesmo modelo, para a criançada ter lá. Às vezes o colega tá mal informado, leva o gorduroso ou errado. E você tá saudável e o mesmo bolinho. E pode congelar. Olha que maravilha, que ideal, que sensacional. E aí, gente, depois dessa aula fantástica para a gente saber quais alimentos podem e quais alimentos não podem conter na lancheira da criança, com as instruções da doutora que veio no nosso programa hoje, vocês deram para ter uma ideia do que pode e o que não pode, porque não é fácil, doutora, a gente conciliar energia, saúde numa lancheira para os pequenininhos, porque precisam estudar, precisam ter concentração e energia à disposição para o dia inteiro, né? Com certeza. E agora fazer o dia D, que é a saída. É a saída. Faz esse combinado, porque eles vão ficar felizes e aos poucos os pais vão trabalhando, né? É verdade. A educação nutricional. Maravilha. Tá aí, então, repleto essa nossa bancada aqui de alimentos que podem e não podem fazer aí a composição da lancheira. Queria agradecer a presença da doutora... Eu que agradeço. Ana Paula, que esteve aqui com a gente, Ana Paula Santos, que é nutricionista. Volte mais vezes. Obrigada. Pra gente elucidar, porque isso aqui esclarece demais. Eu aprendi muito hoje aqui com essa pauta. E para alguém tiver dúvidas, tem algum site que a gente possa entrar em contato? Sim, é www.clubedadieta.com.br www.clubedadieta.com.br. Pode fazer contato com a doutora, pode tirar dúvidas, pode ver lá. Ela pode fazer um esquema para vocês, toda uma dieta, não é isso, doutora? Que cada caso também é um caso, cada né? pessoa precisa tem uma ser estudado necessidade, caso por caso. Aqui a gente fez um geral, mas cada caso é um caso, precisa analisar a deficiência de cada organismo e o que pode e o que não pode mesmo. Mais uma vez, obrigado, doutora. Eu que agradeço. E olha, agora é a hora em que você vai para o intervalo comercial aí na sua televisão e aqui no estúdio, se não devorarem a bancada junto, aí a gente volta em 2 minutos. Para a gente continuar com o nosso programa. Ainda vou falar de bijuteria aqui hoje nesse programa. Vai ter artesanato, tem muita coisa boa. Você não saia daí. São 2 minutos. Eu vou rapidinho para o intervalo porque eu faço parte do seu cotidiano. Até já!